Em 2011, após a morte do tirano, foi revelado que homens e mulheres eram escravizados sexualmente no seu palácio. Muammar Gaddafi foi um dos mais excêntricos ditadores que a história já mostrou. E o seu governo foi marcado por abuso de poder e ações anti-humanitárias. E a característica que mais ficou marcada em seu governo foi exatamente a descoberta do seu harém sexual logo após a sua morte. E pessoas próximas diziam que o ditador tinha um apetite sexual insano e incontrolável. E esse apetite criou uma estrutura de tráfico de mulheres na Líbia. Lembrando que Gaddafi tinha atração por mulheres, mas por homens também. Gaddafi já foi adorado por toda a Europa por conta do preço totalmente atraente do seu petróleo. Mas no fim do seu governo ele acabou se tornando um grande inimigo do Ocidente. E por ser um governo de luxúrias e completamente ateu, ele acabou se tornando um grande inimigo de terroristas islâmicos. E isso se tornou um grande peso, pois ele recebia ofensivas de ambos os lados. O Ocidente, principalmente os Estados Unidos, e os terroristas islâmicos sempre estiveram em guerra entre si, mas eles tinham um inimigo em comum. E no final da sua história, Gaddafi ficou conhecido como o ditador e tirano que dizimou o seu próprio povo. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. Muammar al-Gaddafi foi um dos mais sanguinários ditadores do século XX, responsável por mudanças radicais na geopolítica mundial e por diversos crimes contra o seu próprio povo. Gaddafi, nascido numa tribo beduína itinerante, liderou uma revolução popular contra o rei da Líbia, que permitia a entrada abusiva das potências europeias para a exploração dos recursos do país. Gaddafi tomou o poder e então deu início a um governo onde os recursos naturais, principalmente o petróleo, se tornaram bens nacionais e um sistema de assistência foi implementado. No início, Gaddafi era oficialmente líder de Estado e a partir dos anos 70 se retirou de todos os cargos e passou a ser considerado líder simbólico e guia fraternal da Revolução. Em 1975, ele escreveu o livro Verde, uma elucidação teórica de seu projeto de economia política em que defende a forma produtiva socialista e um sistema político baseado na democracia direta. Entretanto, ele se utilizou desse esquema para, com a aplicação da força do exército, criar uma pirâmide em que ele estava no topo, um verdadeiro golpe de Estado camuflado. Os comitês revolucionários passaram a ser vigiados pela Guarda Nacional, assim como órgãos do governo, escolas e fábricas. A repressão policial passou a cometer diversos crimes contra o povo. Internacionalmente, o tirano ganhou destaque ao norte da África. Ele também era um aliado da Europa, pois mantinha o petróleo barato no mercado externo, evitando grandes conflitos. Porém, seu confronto direto com o imperialismo, principalmente o americano, e tentativa de formação de moedas autônomas ao poder de países como Estados Unidos e França, passou a ser considerado uma ameaça aos poderosos. Nos anos 90, o governo Gaddafi estava em crise, onde as potências do norte organizavam pressões para sua derrubada pela ONU, e ataques de terroristas islâmicos começaram a acontecer no país. Os terroristas viam o governo socialista e ateu da Líbia como herético. E mesmo com a oposição ocidental ao regime e atentados terroristas, Gaddafi se manteve forte no poder. Em 2011, uma onda de protestos por democracia tomou o Oriente Médio, o que ficou conhecido como Primavera Árabe. Tunísia, Egito, Marrocos e muitos outros países derrubaram seus ditadores.
Como a Líbia é rica em recursos e Gaddafi era uma ameaça aos Estados Unidos e à França, a OTAN se reuniu e decidiu aproveitar os protestos para invadir o país e derrubar o tirano. Então forças estrangeiras ocuparam o país e se juntaram à oposição armada. Gaddafi lutou pelo poder, mas acabou saindo de Trípoli e se refugiando em Sirte, seu principal reduto de apoiadores. A cidade foi bombardeada pela OTAN e invadida pelos dissidentes do regime, que encontraram o ditador fugindo num sistema de tubulações. Então ele foi capturado e executado. Gaddafi faleceu na mão da oposição, mas o país passou a sofrer novamente com a aplicação de um governo de transição que até hoje não retornou à estabilidade política do país. Com sua partida, chegou aos olhos do mundo seu harém, quando uma de suas vítimas relatou que fora sequestrada aos 15 anos para realizar os fetiches de Gaddafi. Os abusos com ela aconteceram em 2004, quando o ditador recebeu a vítima como representante de uma escola que o dedicara flores. O ditador teria se interessado e passado a mão nela. No dia seguinte, guardas do governo buscaram a garota e a levaram para a sede do poder em Trípoli, onde ela se tornou uma das várias escravas do harém. Estes abusos foram uma das várias estratégias de guerra usados pelo ditador para a manutenção de seu poder, misturada a todo tipo de perversão. Gaddafi governava pelo sexo, obcecado pela ideia de possuir um dia as mulheres e as filhas de ricos e poderosos, de seus ministros e generais, de chefes de Estado e de soberanos. Gaddafi também abusava de jovens de sua guarda pessoal como maneira de destacar o seu poder, além de recrutar mulheres de outros países. Centenas de jovens foram sequestradas por uma hora, uma noite, uma semana ou por anos e obrigadas pela força ou pela chantagem a se sujeitar às fantasias e violências do ditador. Soldados do tirano descreveram os atos pelas ordens dadas pelo ditador. Gaddafi dizia: violem, batam e filmem. Vamos enviar isto para os homens delas, humilhando esses imbecis. Muammar Gaddafi foi um combatente pobre com um ideal, assim como aconteceu com Fidel Castro em Cuba, sendo completamente seduzido pelo poder e se tornando um monstro. E você, qual a sua opinião sobre heróis populares que se tornam seres tiranos no poder? Comenta aqui com a gente, você já conhecia o governo de Muammar Gaddafi? E você acha que hoje existe algum governo que é pior do que o dele? Muito obrigado por você chegar até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais.